Olá! Na aula de hoje a gente vai ver como resolver o algoritmo simplex utilizando a forma algébrica. Lembrando que o algoritmo simplex é um dos mais utilizados para resolver problemas de programação linear. Vamos lá? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar então sobre a programação linear e, em mais específico, sobre o algoritmo simplex, que é um dos algoritmos mais utilizados para resolver problemas de otimização cujas variáveis de decisão estão distribuídas em equações ou inequações lineares. Quando a gente pega um problema de programação linear, basicamente a gente pode trabalhar ele de duas maneiras, né, para poder resolvê-lo. Ou a gente trabalha com o método gráfico, quando eu tenho somente duas variáveis de decisão, ou eu vou para um método algébrico, quando eu tenho mais que duas variáveis de decisão. Isso porque o problema começa a ficar um pouco mais complexo e eu não consigo mais resolvê-lo num plano cartesiano. Então, o método algébrico ele vai utilizar um sistema de equações lineares e operações elementares para determinar o espaço de soluções viáveis ou região factível, para eu então encontrar a minha solução ótima do problema, caso ela exista. Então, de uma maneira geral, o algoritmo simplex, que é o que eu falei que é o mais utilizado para resolver um problema de programação linear, ele começa com a transformação do nosso problema, da nossa formulação matemática, na forma padrão simplex. Ou seja, a gente vai organizar o nosso modelo de maneira que ele se encaixe no padrão do simplex. Uma vez feito isso, a gente vai encontrar uma solução básica, factível, que seja inicial. Assim como a gente fazia lá no método gráfico. Depois que a gente encontra a primeira solução, a gente então avalia se essa solução é ótima ou não. Se ela não for ótima, a gente vai precisar determinar uma nova solução básica factível que seja adjacente à solução anterior e que seja melhor que a solução anterior. Voltamos de novo para o questionamento, se essa nova solução é ótima ou não. Então a gente faz uma análise para saber isso. E se ela for uma solução ótima, a gente encerra o nosso algoritmo. Então o primeiro passo na programação linear, né, na solução da programação linear, utilizando o algoritmo simplex, é justamente transformar o nosso problema para a forma padrão simplex. O que isso significa? Significa que eu vou precisar transformar as desigualdades existentes no meu modelo em igualdades. E onde estão essas desigualdades? Elas estão nas minhas funções de restrição. Então, o que eu faço? Onde é menor ou igual a 6, no nosso exemplo, eu vou passar para igual a 6. E onde for menor ou igual a 20, eu vou passar para igual a 20. Para que eu possa fazer isso, a gente inclui uma nova variável em cada uma das restrições. Essa nova variável vai ser chamada de variável de folga. Ou seja, é o quanto ainda tem de recurso dado que eu tenha uma solução para o problema. Então pode ser que o somatório na restrição 1, seja menor que 6, ele tem que ser menor ou igual a 6, então x3 vai ser exatamente a diferença entre esse somatório e o valor de 6. Esse somatório pode ser 4, eu posso ter uma solução viável com esse somatório sendo 4. Então o valor de x3 vai ser igual a 2. O mesmo caso a gente faz para o valor de x4. Ele vai ser a diferença entre o resultado dessa soma e a quantidade de recurso disponível que eu tenho. Note que agora a gente tem um sistema linear onde eu tenho 4 variáveis e 2 equações de restrição. Então a gente fala que a gente tem 2 graus de liberdade, o que significa que eu posso definir valores arbitrários para 2 variáveis, que são as variáveis que a gente vai chamar de não básicas. Então, se eu tenho aqui x3 e x4 como sendo as minhas variáveis de folga, eu preciso definir, então, quais são as variáveis básicas e as variáveis não básicas. Se eu colocar os coeficientes nas equações de restrição,
eu vou ter que aqui embaixo eu vou ficar com 1x3, 1 que está multiplicando x3 nessa equação, mais 0 que está multiplicando x4. Embaixo eu vou colocar 0x3, mais 1 que está multiplicando x4. Note que x3 e x4 formam uma matriz e a diagonal é 1 e as outras células são 0. Isso significa que essas duas variáveis são consideradas como variáveis básicas, porque elas fazem parte de uma base canônica. As demais variáveis são as variáveis que nós chamamos de não básicas, uma vez que elas não fazem parte dessa base. O que a gente vai fazer, então, é encontrar a primeira solução básica factível. Para fazer isso, note que eu peguei a equação que representa a minha função objetiva e também fiz um novo rearranjo. Dado que as minhas variáveis básicas são x3 e x4, e as minhas variáveis não básicas são x1 e x2, eu vou igualar as minhas variáveis não básicas, x1 e x2, a zero, e vou calcular o valor das demais variáveis, que são as variáveis básicas. Então, se x1 e x2 são zero, x3 vai ser igual a 6 e x4 vai ser igual a 20. Então, a minha primeira solução vai ser x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 6, x4 igual a 20. Essa solução aqui vai me retornar um valor de z, que é o valor da função objetivo, igual a 0. A pergunta que a gente se faz agora, então, essa solução é ótima. Como que a gente avalia se essa solução é ótima ou não? Seguindo essa regrinha aqui embaixo. Se houver um coeficiente negativo na primeira linha, a solução não é ótima. Então a gente vai analisar essa primeira linha do modelo, verificar se existe algum coeficiente negativo, no nosso caso existe. Então isso significa que a solução não é ótima. Por que a solução não é ótima? Porque a minha primeira solução fala que x1 é 0 e x2 também é 0. Se eu aumentar uma unidade em x1, o que vai acontecer? x1 vai ser igual a 1, então z menos 3 menos 2 vezes 0. Isso vai dar z menos 3, z vai ser igual a 3. Ou seja, a minha solução foi melhorada. Lógico que eu preciso analisar se eu não estou quebrando nenhuma das outras restrições. Mas o fato é que, se houver coeficiente negativo na função objetivo, a minha solução não é a solução ótima. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Encontrar uma nova solução básica, factível, que seja adjacente à primeira solução. Então, o que a gente vai fazer agora é determinar a variável não básica que entra na base. Considerando que x1 e x2 são variáveis não básicas, qual delas eu vou incluir no meu modelo como sendo variável básica, né? Se eu aumentar uma unidade de x1, z aumenta 3. Se eu aumentar uma unidade de x2, z aumenta 2. Então significa que é melhor eu incluir a variável x1 que a variável x2. Então a minha variável não básica que entra vai ser x1. Feito isso, eu preciso então tirar uma variável básica. Dentre as duas variáveis básicas existentes, x3 e x4, qual é que vai sair? Para a gente fazer isso, a gente vai seguir essa regrinha aqui. Considerando que x1 vai ser a variável que vai entrar. x2 é a variável que continua como sendo não básica, então ela continua assumindo o valor 0. Eu vou avaliar, então, se eu posso tirar x3. Então, resolvendo essa equação, eu vou chegar à conclusão de que x1 vai ser menor ou igual a 6 caso x3 vire uma variável não básica, ou seja, caso x3 assuma o valor 0. Se isso acontecer, o valor de x1 fica limitado ao valor 6. A gente faz a mesma análise
para a variável x4. x2 continua zero. Então, se eu incluir a variável x4 como uma variável não básica, ela vai limitar o valor de x1, sendo que x1 só pode chegar até o valor 4. Então, isso significa que a variável básica que vai sair é a variável x4, porque ela é a que está mais limitando o crescimento da variável x1, que contribui para a melhoria da função objetivo. A gente escolhe, né, dessa maneira, a gente escolhe, então, as variáveis não básicas que entram e as variáveis básicas que saem. Então, a variável básica que sai é justamente aquela que mais limita o crescimento da variável não básica que entrou. Uma vez feito isso, a gente então pode determinar uma solução básica factível que seja melhor. Para fazer isso, a gente tem o nosso sistema de equações, temos as variáveis básicas x3 e x1, e temos as variáveis não básicas x4 e x2. O que a gente vai fazer agora é modificar essa forma padrão para que os coeficientes das variáveis x3 e x1 sejam 1 e 0 alternadamente nas duas equações de restrição. Então eu tenho que chegar exatamente nessa formação aqui, só que ao invés de considerar x3 e x4, vou considerar x3 e x1, já que x1 entrou e x4 saiu. A gente vai pegar então a equação 3 e dividir por 5. Porque se eu dividir essa equação 3 por 5, x1 vai ficar 1 aqui, aqui vai ficar 2 quintos, x3 o coeficiente é 0 e x4 o coeficiente é 1 quinto. 20 dividido por 5, 4. Então eu já tenho coeficiente 1 para x1 e 0 para x3. Agora eu preciso que a equação seguinte tenha 0 para x1 e 1 para x3. Para que isso aconteça, a equação 5 vai ser a diferença entre a equação 2 e a equação 4, que é essa que a gente acabou de criar. Então, se eu pegar a equação 2, 1x1 menos a equação 4, vai ser 1x1 menos 1x1. Então, o resultante, 0x1. 1x2 menos 2 quintos de x2, 3 quintos de x2. 1x3 menos 0x3, 1x3. 0x4 menos 1 quinto de x4 vai ser menos 1 quinto de x4. E eu vou pegar o 6 e diminuir de 4. O resultado é 2. Então agora eu já tenho 0x1, 1x3, 1x1, 0x3. A equação de cima a gente também vai simplificar. A equação 6 vai ser a equação 1 mais 3 vezes a equação 4. Para quê? Para eu zerar o valor do coeficiente de x1 e manter o valor do coeficiente de x3 igual a 0. Eu quero que tenha 0 e 1 para x1 e x3 só em duas equações. Agora, o que eu faço? Igualo as minhas variáveis não básicas igual a 0 e calculo o valor das variáveis básicas, assim como a gente fez na primeira solução. Então, as minhas variáveis não básicas, x4 e x2 são 0. Com isso, x1 vai ser igual a 4. Se x2 é 0, isso aqui vai dar 0 e x4 também é 0, então x1 igual a 4. E x3 igual a 2, considerando essa equação aqui. Dado que eu tenho 0, x2 é 0, isso aqui vai dar 0. E isso aqui também vai dar 0 porque x4 é 0. Então, x3 igual a 2. Então, a minha solução básica factível adjacente é 0, 0, 4, 2. O que vai nos retornar uma função objetivo de valor 12. Se o meu problema é maximizar, ok, a minha solução atual já é melhor que a solução anterior. O que a gente precisa fazer agora é avaliar se essa solução é ótima.
Eu tenho coeficiente negativo na minha função que representa a função objetivo? Tenho, para o valor de x2, para o coeficiente de x2. Então, a minha solução continua não sendo ótima. Dado que a minha solução não é ótima, a gente vai rodar de novo a execução do algoritmo. Determina a variável não básica que entra, no caso, x2, porque é a que mais vai contribuir para o aumento de z. Determina a variável básica que sai, fazendo aquela mesma análise, tentando procurar a variável que mais limita o crescimento da variável que está entrando. Então, nesse caso aqui, o que mais limita vai ser a variável x3, né? Porque se x3 ficar na base, x2 só pode chegar ao valor de 10 terços. Se x1 ficar na base, x2 pode alcançar o valor de 10. Então eu vou remover, né? A variável que vai sair é a variável x3. De novo, eu modifico a forma padrão, né? Considerando a variável não básica que entra e a variável básica que sai, para que elas fiquem com o coeficiente 0 e 1 nas equações de restrição. Para isso, a minha equação 7 vai ser a equação 5, que multiplica 5 terços, e a minha equação 8 vai ser a equação 4, menos a equação 7, que multiplica 2 quintos. Com isso, eu cheguei a 0, 1, 1, 0, e modifico também a minha função, que representa a função objetivo, para que os coeficientes de x1 e x2 fiquem igual a 0. Agora eu proponho, então, uma nova solução, né? Igualando as variáveis não básicas a 0 e calculando os valores das variáveis básicas. Então, eu cheguei no valor de 0, 0, 8 terços e 10 terços. A função objetivo assume o valor de 14,67 e eu avalio se a solução é ótima. Tenho algum coeficiente negativo na função que representa a função objetivo? Não tem. Então, ok, essa é a solução ótima. Se a gente aplicar esse mesmo problema, né, tentar resolvê-lo lá no software Lingo, a gente vai chegar no mesmo resultado de 14,66. Ou seja, o nosso procedimento foi exatamente o procedimento correto. Então, na aula de hoje, nós vimos como utilizar o algoritmo simplex em sua forma algébrica para quando a gente tiver mais que duas variáveis de decisão. Na próxima aula, nós vamos ver, então, como utilizar o método do pivoteamento para resolver o mesmo problema. Até a próxima!